Senhoras e senhores, bem-vindos ao Encapsulados. Eu sou o Charles Mota. Hoje eu estou aqui com a Cecília Martins. Dá oi, Cecília. Oi. Cecília, hoje a gente vai conversar com um cara que é da tua tribo. Top. Que ajuda a entronizar também os divinizados dos nossos tempos, que são os jogadores de futebol. Área boa de trabalhar. Dang! Técnico de futebol, hoje em dia atua pelo Bangu, mas já trabalhou pelo Vasco, pelo Flamengo. Preparador físico. Que atua como preparador físico. Reabilitação de atletas. Trabalha com reabilitação de atletas. Gestor de performance. Bonito isso, gestor de performance, hein? O que seria gestor de performance? Conta pra gente. Então, o gestor de performance hoje é o cara que controla a vida do atleta, tanto dentro do clube e fora dele. O cara que controla o sono, é o cara que ajuda ali na alimentação, é o cara que consegue fazer o que não ocorre dentro do clube, né? Dá um exemplo. Tampar as lacunas ali, suponhamos. Hoje uma categoria de base, uma categoria sub-17, ela tem aproximadamente 40 atletas, tá? E infelizmente, não por culpa do clube, sim por conta da modalidade, a gente não consegue individualizar todo mundo. E performar é individualizar. É você conseguir tapar os buracos que faltam. Então, primeira atenção para os primeiros grupos de 10, né, os 10 que jogam. E para os próximos 5. Os demais, o biotipo, se tiver bom, conta, porque os outros 25 que ficam, vai indo meio que no bolo, entendeu? Mas os 25, dentro daqueles 25, 2, 3, 4 irão ajudar o grupo também. E aqueles 25, desses 2, 3, 4, eles têm que estar prontos para quando o técnico precisar. Mas e aí, como é que faz? Se a atenção só é para os 10 ali. Isso vem surgindo desde quando, mais ou menos? Eu acho que esse grande boom foi agora, depois do Neymar. O Neymar meio que colocou esse moda, né, que é a pessoa mais famosa, assim, que a gente cansou de acompanhar, forma essas... Né? Mas isso já acontece lá no basquete, no beisebol, no futebol americano. A NFL já faz já tem isso há muito tempo. Há muito tempo já se tem isso. Aqui no Brasil, a crescente, ela vem aumentando. Portanto, se você pegar diversos atletas aí hoje, todo mundo tem a sua equipe ali multidisciplinar. Tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem o head coach e assim por diante. Ou seja, o clube não dá conta desse atendimento especializado como o atleta exigido em nossos tempos. Com certeza. Salve se ele tiver inserido dentro daqueles 10, tá? Entendi. Dentro daqueles 10 eu ainda consigo acreditar que eles conseguem dar conta. Os demais não. É muita demanda. É muita demanda mesmo. Ela já viveu o ambiente do futebol, sabe bem do que eu estou falando. A gente tenta individualizar ao máximo, mas são vários fatores internos e externos que às vezes a gente não pode trazer à tona. Por exemplo, o que eu escuto muitos fisioterapeutas, por exemplo, acabou o jogo. Não tem marca para todo mundo para fazer um trabalho individualizado. Não tem. Não tem como. Dependendo da categoria, não tem nem o profissional para atender, né? Esse tipo de demanda. Eu acredito que hoje alguns clubes, né, eles conseguem resolver isso. Mas a gente tem que saber se é interessante, né, para o clube resolver isso. O atleta é para patrimônio do clube, né? Sim, o atleta da base ele é o patrimônio do clube. Se você pegar aí o clube aí do Rio de Janeiro aí, quantos atletas ele vende aí? O Flamengo nos últimos 2018 para cá bateu R$1 bilhão. Então, mas mesmo assim ainda existe diretoria que não acredita nisso. O Vasco fez agora um conjunto de contratações que deu um pouco mais de R$100 milhões e pós-SAF, né? A SAF investiu em contratação em um pouco mais de R$100 milhões e a quantidade de ciclo da SAF agora do Vasco, de venda de atletas, bate alguma coisa muito próximo daquilo ali. Então é um ativo gigantesco. Então investir nesse atendimento individualizado seria investir num ativo importante que vai trazer resultado para o clube. Sim. Tem um estudo recente aí da Premier League que cita muito isso. Quanto custa um ativo parado? Onde é que está esse estudo? Eu quero olhar isso aí. Tu imagina, eu vou ver se eu lhe encaminho. Eu recebi até agora no último congresso que eu tive lá no FUT 360, lá no Atlético Paranaense, e os portugueses trouxeram esse estudo. Né? Porque se fala muito dessas comissões, mas vale ressaltar que o mais importante é o que acontece dentro do clube, tá? Quem está aqui fora
tem que ter a comunicação dentro do clube, tá? Para que não vire um trabalho concorrente. E o grande medo do clube hoje é que aconteça isso. E infelizmente, como em todas as áreas, aqui fora também, tem as pessoas que não conhecem o dia a dia do clube. E eles acabam querendo se promover, né, em cima do atleta. E aí o que acontece? O atleta faz um trabalho dentro do clube, o cara aqui fora faz o mesmo trabalho no mesmo dia, e aí se lesiona o atleta. E aí quem perde é o clube. E aí a responsabilidade vai toda para quem está dentro do clube. Porque hoje em dia existe o chamado controle de carga, né? Se você pisa, você já sai do vestiário com um GPS, então você é todo monitorado, né? Tracionando o papo agora, continuando dentro desse viés de gestão de carreira, gestão de performance, dá um exemplo de uma equipe multidisciplinar, de maneira bem concreta. Hoje, para o garoto, para o atleta, hoje em dia ele é cobrado como adulto, né? Já é cobrado como adulto desde a base. Para o atleta conseguir fazer uma entrega daquilo que é prometido antes do advento dele no clube, a partir das suas intervenções. Psicólogo, nutricionista. Dá um exemplo bem concreto, bem conectado ao seu dia a dia, bem prático. Então, a medicina... Cita pra gente assim um case qualquer, você não precisa citar o nome, mas assim, uma situação prática do seu cotidiano. Uma situação prática do cotidiano? Sem citar o nome do atleta, Então, eu trabalho com diversos atletas, né? De grandes clubes aqui no Rio. Beleza. Então, eu vou puxar pra mim, né? Isso! Eu tenho centro de treinamento no Recreio, dos Bandeirantes, onde a sociedade é composta de um médico do esporte, né? Que é o 01 de um grande clube aqui no Rio, de um supervisor do mesmo clube aqui no Rio, eu, né, que tenho uma passagem em alguns clubes aqui no Rio, né, e de um outro sócio que jogou profissional salão. Então a gente tem lá medicina, fisioterapia, nutrição, massagem, podologia. Um clube dentro. Um clube dentro de um centro de treinamento. E, bom, de maneira concreta, o que isso entrega? Performance. É isso, no final das contas é performance. No final das contas é você antecipar o problema. Tem um custo-benefício mais alto. Sim. Porque, tipo assim, se você deixa um ativo do clube parado, o clube investiu nele e o clube não pode contar com ele. Por que eu estou te falando isso? Porque em 2009, eu estava num clube aqui no Rio, eu estava me formando já na faculdade, né? Eu comecei lá no Vasco em 2005. Aí em 2007 eu fui para um grupo de estudo na Unirio, no Cameron, deve ser mais ou menos a sua linha de bioquímica. Depois eu fui convidado para um outro grupo de estudo que chamava-se Projeto Soma, que era dos atletas olímpicos, que já faziam esse trabalho com outro nome, no Flamengo. E aí, quando esse grupo acabou, teve uma eleição no clube, convidaram o coordenador desse grupo para estar lá, e esse coordenador me convidou para ir. E aí foi quando eu fui inserido ali, de fato, no trabalho de força, porque não tinha ninguém. E passei meu tempo de estágio lá, fui contratado, lá no Flamengo. E aí criou-se o setor de transição, que justamente era o setor para diminuir essa recidiva. O que é a recidiva? Era os atletas que jogavam, estavam com X de carga, e tinha um atleta que estava inativo. Então o atleta que estava inativo por um período, ele não podia voltar para cá. O que acontecia? Ele não suportava a carga daqueles atletas que vinham atuando. E o que acontecia? Ele machucava de novo. Então ele batia na categoria. Deixava entregar a performance. Ele batia na categoria e voltava. E aí nesse entremeio aqui, colocaram um médico, um fisioterapeuta, um fisiologista e eu. E aí nós íamos seguindo passo a passo, gradualmente, dando esse lastro de carga para esse atleta, para ele entregar, para ele chegar nessa categoria aqui e conseguir, aos pouquinhos, ir fazendo o que o técnico queria, sem voltar para o departamento médico. Tá. Vamos pensar no seguinte aspecto. Gostei da ideia de transição, foi bem interessante. Não, depois que introduziram isso, então, depois de 2009, o Flamengo era o único clube que tinha isso. Com o passar do tempo,
essa profissão ela se tornou notoriedade. Sabe por quê? Porque ninguém queria ficar na sala de força. Porque a sala de força não aparecia. E aí depois descobriram, teve uma situação bem engraçada que teve aqui no Rio, o próprio caso do Ronaldo Fenômeno. Ele, quando manteve a forma no Flamengo antes de ir pro Corinthians, ele ficava com um preparador físico, que era o mesmo que fazia o trabalho com o Renato Gaúcho, com o Renato Augusto, quando ele se machucava lá no Bahia. Ele retornava para cá, o cara botava ele voando, ele ia para a Alemanha, fazia os gols, ia para a seleção, até que um dia os alemães falaram, vai no Brasil e vê o que esse cara faz lá. Era o cara da força, que fazia o trabalho com ele, né, e diminuía ali a probabilidade de lesões, porque a força é um remédio, né. Ainda tem muita gente que tem a cabeça muito fechada em relação a isso. Em relação à força, né? Muitas brigas. Muitas. Ainda mais com essa chuva de estrangeiros que tem aí colonizado pela periodização tática. Ih, vamos falar. Vitor Frade? Vamos falar de Vitor Frade? Vitor Frade, isso aí. Vamos falar de Vitor Frade? Então, é o cara que, né, que ele não adota muito o trabalho de força, né? Então tem essa linha. Tem essa linha, né? Que tem uns que gostam e uns que não. Mas isso tem mudado. O Abel, o técnico do Palmeiras, ele cita até muito bem isso. Ele fala que na Europa tem muito bons treinadores e no Brasil existem os núcleos de performance, que a Europa ainda tem que rebolar muito para chegar no nível dos brasileiros. Porque hoje em dia, né, a gente está com acesso, o cara é monitorado assim, ao vivo. Você é monitorado o tempo todo ali. Vamos voltar aqui ao Vitor Frade. Quem é a figura Vitor Frade no Brasil? Tu acha assim, pô, esse cara aqui é um... Olha, eu até cheguei a começar a ler e estudar um pouco, né, sobre ele, porque foi uma enxurrada, né? Desde lá do Jorge Jesus, os caras vieram introduzindo esse conceito de periodização tática, aqui no Brasil, e aí aconteceu diversas situações com amigos meus aqui, que os caras meio que eram impedidos de trabalhar, porque o cara não gostava de força. E ele dizia que a força, ele já fazia através dos jogos reduzidos, né, com os blocos de tensão. E com o passar do tempo, eu não entendia muito bem como ele entendia isso. E no final do ano passado, eu fiz um curso chamado Sistema Complexo. E através desse curso, eles se baseavam nisso, né, naquelas atividades ali, involuntárias do organismo, que protegia a musculatura. Cara, mas acho que a musculação protege tanto. Nossa. Bicho, está muito associado à entrega de performance dentro de campo. Muito, não tem como. Os níveis de negar isso é o equívoco. É o equívoco. Você aceitar e ter a tua filosofia, tudo bem. Mas eu penso assim, quem está na ponta aqui do iceberg, né, os diretores, pode comprar essa ideia. Entendeu? E que acaba sendo influenciado também pela onda do momento, né? Se eu não me engano, nós tivemos 15 técnicos estrangeiros e 18 trabalhos, sendo 4 trabalhos muito bem entregues. Para mim, o melhor trabalho do estrangeiro aqui é do Fortaleza. Do Voivoda? Mesmo. Pelo orçamento que ele tem versus o que ele entrega. Vamos pensar. Sempre, historicamente, os clubes com maior orçamento sempre entregam maior performance, se a gente entender performance como título. Sim. Agora, no final das contas... Agora, o orçamento... geralmente o orçamento impacta nesse resultado final. Sim. Agora, pega o orçamento do cara e vê o que ele faz. Não precisa muito longe, não. Vai no Banguzinho, no Carioca desse ano. Conta aí o Banguzinho. Como é que tá o Banguzinho? Vai no Banguzinho, no Carioca desse ano, e a gente não teve uma lesão muscular. E jogamos de igual para igual com os grandes aí. Legal. Entendeu? E a gente tinha lá um trabalhinho de força, né? Suplementação? Suplemento... Era muita luta também, mas graças a Deus... Mas impacta, suplementação impacta. Sim, ajuda na Como é que era a suplementação quando você começou há 15 anos atrás e agora? Não tinha diferença. Não, a suplementação hoje está muito associada ao ortomolecular hoje em dia, né? Tem o orto, geralmente o ortomolecular ele trabalha junto com a Nutri. Não, mas não tem mais aceitação hoje em dia? Muito mais. Porra, antigamente ela tinha uma resistência do caramba. É aquilo que eu citei para ela aqui antes de a gente começar o trabalho, dessas 2 meninas que eu citei, é só fazer o Gatorade, ponto.
Só misturava. Aí Os atletas hoje também estão mais conscientizados. Não, sim, Sabe então. que isso aqui vai fazer bem, então eles nem questionam. Então, não questiona mais. Antigamente o cara falava, mas isso não tem gosto, isso é horrível. Jogava fora, ele dava garrafinha, fingia jogava que fora, entendeu? Então, Essa cultura melhorou? Muito. Essa é a provocação que eu te faço. Não, melhorou. Muito. Hoje eles adoram ter. Sem sombra de dúvida. Eles querem tomar alguma coisa. Ainda se vê muita intervenção aí nos clubes de menor investimento, que não tem uma informação mais assertiva. Que aí toma, né? Ontem mesmo eu conversando com uma mãe de uma atleta minha, 13 anos, ela já estava fazendo uso de creatina. Nossa. Então, ele falou, não é porque o Tom ela está tomando. Eu falei, não, mas sabe qual é a função da creatina? Os amiguinhos tomam. Exatamente. Os amiguinhos tomam. A disponibilidade afetiva acaba impactando a tomada de decisão. Né? Assim, Você coloca na internet assim, o que o atleta de futebol deve tomar. Aí já tem ali a lista. Então, mais uma vez, mas o cara não é atleta. Procure um profissional. Exatamente, fala a lista. Assim. Procure um profissional. Assim, é igual eu me deparo muito, né? Alguns médicos, um aluno amador, vai no consultório dele e ele sai de lá com um programa prescrito. Você faz isso para dor no joelho, faz isso, mas o médico não teve biomecânica. Como é que ele sabe de angulação? Entendeu? Então a gente... O esporte ele vai se tomando um caminho, principalmente o futebol, que as pessoas parecem que descobriram a pólvora, né? Então, o futebol ele é bem perigoso, né? Com o que você coloca, com o que você fala. Eu costumo dizer que não existe uma verdade absoluta. Hoje você usa uma coisa, amanhã você usa outra. É porque aquela coisa que você usou lá atrás, ela retorna com outro nome. Aí tu fala, mas isso aí não era isso não. Aí tu vai lá no teu livro, né, aquele livro que tu leu, maluco, esse nome era esse. Quer ver uma provocação? Na nossa época o pessoal chama de hit agora, era fartlek. Fartlek. Né? E o pessoal chama de hit. Eu falei, pô, isso aqui é fartlek, irmão. Mas é o que eu falo. Hit, fartlek, é mesmo nome. intermitente. Intervalado, hit, fartlek. Nas aulas de atletismo a gente aprendia isso, que era fartlek, meu irmão. Né? Agora é hit. Não, fulano vai dar curso de hit. Eu falei, pô, mas isso é fartlek. Né? Como é que é? Aí tu vai olhar a organização, né? Então, assim, é uma coisa velha com nome novo. Mas se você for olhar lá atrás, relacionado à minha área de atuação, né, dos trabalhos de força, que é a periodização em blocos de Verkhoshansky. Um outro nome, sistema complexo, LPO, mas Tá, então organiza no micro. Explica pra galera o que é organizar no micro, só que a gente tá no áudio e no vídeo. Explica pra galera o que é organizar no micro. Então, organizar no micro são organizar as sessões de treinamento. Porque o treinamento ele não pode ser linear, ele tem que ser ondulatório. Ele tem que oscilar em função daquela demanda ali concreta. Você tem uma data X, né, igual a gente está vendo lá agora, hoje mesmo estava até conversando com o preparador físico lá do 20, né? E a gente vai subir as cargas essa semana, né? Quarta semana você desce a carga para dar o pico maior dentro da competição. E a galera chama isso aí de outra coisa, batizando sempre com outro nome. Mas no final. Você era macro, micro e meso. Só que hoje em dia tu montar um macro no futebol, putz, para fazer aquele negócio igual na faculdade, a matéria de treinamento desportivo, monta um macro ciclo, aí tu montava um ano. Cara, tem vários fatores. Tu monta ali o micro. Só que na prática. Micro semanal ali. Aí tu monta aqui, chega pra treinar, não pode usar o campo. Campo Alagoa. Tudo muda toda hora. Campo Alagoa. O supervisor não trouxe a chave. Não vai usar treinamento de força. E vai se adaptando, pô. Por isso que às vezes é bom tu começar lá embaixo, quando não tem nada. Por isso que nós brasileiros, lá fora, temos um reconhecimento maior. Porque o brasileiro aqui, a gente 5 anilhas para 30 atletas. Trabalho de força. Consegue. Dá teu jeito. Aí quando tu chega na Disneylândia, tem 50 atletas sem anilha. Eu estava escutando o Marcos, campeão do mundo do Palmeiras, goleiro e tal. Ele comentando que a carreira dele durou um pouco mais, porque ele começou a fazer trabalho de musculação que ele não fazia. Eu falei, porra, o cara campeão de tudo, campeão do mundo, falando que ele começou a desenvolver trabalho de força do meio pro final da carreira. Olha que loucura. Então, olha como é difícil trabalhar a cultura de aceitação de prescrição. É difícil pra caramba. É muito difícil. Então, essa quebra de paradigma, ela tá mudando, né? Mas vale fazer essa ressalva que eu te falei.
Aqui fora, tem muita gente que vende esse nome performance, sem nunca ter vivido, sem nunca ter vivido essa rotina. Entender o real, Entender né? como o que funciona. acontece mesmo. Você vai fazer o trabalho de força aqui. Só que o menino mora em Auschwitz, ele não tem nem comida. Então primeiro você tem que resolver aqui, a comida dele. Ele já está comendo? Já. Então agora, ele sai de casa que hora? Tal hora. E nesse entremeio aqui, ele vai treinar aqui pesado, depois ele vai fazer trabalho de força. Depois ele Só vai que pegar o ônibus ele e tá vai sem voltar comer pra desde onde? essa hora aqui, aí depois ele vai, aí no outro dia tu quer ir como? Aí quando você for perguntar para ele lá, para ele responder o questionário lá da percepção subjetiva de esforço, ele vai para você 7. Mas hoje é terça-feira, você já está com 7, lógico. Ele viajou 3 horas para lá e veio 3 horas para cá. Existe uma hierarquia de necessidade básica que deve ser suprida anteriormente. O mínimo. O mínimo. O mínimo você consegue entregar. Entendeu? É isso que às vezes as pessoas, elas se perdem. Por isso que é bom também esse trabalho multidisciplinar. Sim, você conversa com um psicólogo. Sempre fazia, toda semana fazia reunião com todos os profissionais da categoria para falar de cada atleta, de necessidade, se for necessário você aloja o atleta, assim, a gente dá uma bolsa diferente. No próprio Bangu, tinha um menino no sub-20, né, que o técnico achava ele muito devagar. Todo mundo achava ele muito devagar, assim. E ele tinha até qualidade, né? Ele tem qualidade. E aí falou, mas fulano não vai aproveitar ele não. Mas por que eu não aproveitaria ele? Porque ele nunca é intenso, ele nunca treina forte. E aquilo aí me tocou, eu sempre ficava olhando ele assim, eu falei, esse menino tem muita qualidade. Uma bela dia eu fui perguntar pra ele. Cara, porque você não treina fino, cara, você tem qualidade, eu tô muito cansado. Eu falei, mas por que você tá cansado? Eu trabalho no lanchonete até 4 horas da manhã. Eu falei, opa. Eu falei, os caras sabem, ele não. Eu falei, tá aí, matamos uma charada. Aí eu fui, levei isso, participei disso, a comissão técnica, ó. Vocês sabiam que um fulano trabalha até 4 horas da manhã? E aí ele tem que sair 6 horas porque ele mora lá em Santa Cruz? Não, ninguém sabia. Aí então já começou a olhar diferente. Mas se eu talvez não abordo ele ali... Ninguém ia saber. Ninguém ia saber. E aí você ia tomar aquela decisão, né? Porque no clube manda o menino embora. Que acaba sendo número, né? E vida que segue. Como assim? Não entendi, desculpa. Acaba sendo número. É um número. Infelizmente é um número. Pô. Não é o fulano. Você, quando trabalha por fora, aqui fora, é o atleta. Quando é no clube... o fulano. É o número. São os 10. São os 10, é o número, né? Os 10 que você colocou. São os 10. E mais 2. Trabalha e o resto? com o coração, né? E o resto? O resto... O resto é isso. Aí eles falam dentro do grande que eles criam subgrupos, né? Porque no grande, no futebol, de um modo geral, as pessoas têm muito essa vaidade. Porque aqui tem tudo, mas você não entrega. Porque aqui tem grupos especiais para fazer esse tipo de trabalho. Pô, mas esse trabalho ele só dá certo se tiver assiduidade. A gente vai fazer essa semana? Semana que vem vai ter? Não. Na outra vai ter? Não. Aí volta na outra. Não é assim. Esse trabalho tem que ter assiduidade. E gerir uma performance não é só fazer o trabalho ali. É o dia que tu entender, dentro do teu controle de carga, junto com o clube, que o menino está no pico, está muito fadigado, aí você faz uma intervenção. Você coloca ele na bota, você usa um recovery. O melhor recovery é o sono. Existe nada melhor que isso. Você se alimenta e dorme. Por isso que hoje em dia tem muitas pesquisas. A gente está falando de recovery agora, um pouquinho antes estava falando de recovery. A gente, hoje em dia, muitas pesquisas através do sono. Lá no próprio Palmeiras, lá, o Abel entra na sala dele, tem um quadro lá, eles dormem com anel. Ele vê como é que são as noites de sono dos atletas. Muito legal. O sono tá bacana, dormiu bem essa semana. Como é que tá o GPS dele aí? Mas isso também falta muito do técnico, né? Porque tem muitos técnicos também que não querem saber disso. Ele quer saber do momento final, que é o jogo. E hoje em dia o técnico ele tem que estar interagido. Uma vez eu vi uma matéria do Tite, e o Tite falava muito de fisiologia. O Abel é um cara que domina muito fisiologia. Os dois são professores de educação física. Vale ressaltar. Então, tu tem que entender. Não adianta eu só falar pra você, hoje a carga é 5. Mas 5 por quê? A gente tem, sei lá, X semana para trabalhar. Não pode ser 6 hoje? E amanhã eu tiro ali? É uma troca.
Não é uma imposição, entendeu? E a gente costuma dizer o seguinte, a gente que trabalha está ali próximo para ter essa Sim, leitura. E aí você que está aqui no bastidor... Se ficar isolado, se não for os 10, ninguém vai ter essa leitura. E assim, a fisiologia não tira ninguém do jogo. Fulano vai estourar. A gente está na semana de final, deixa estourar. Não tem o que fazer. Vai pro sacrifício. E vai estourar. É difícil de falar assim, vai estourar. Há indícios... Conjunto de informações levam a crer. Na fisiologia, fala assim, a carga dele está muito alta essa semana. Vai quebrar. E ele já está relatando. Vai quebrar. O som dele está ruim. Ele não se alimentou ontem. Tem todas as informações dos setores. Controle de suplementação. E aí falou assim, ele vai estourar. Só que estou na semana final. O técnico fala assim, mas assim, tu fez a sua parte. Você comunicou quando você tem que comunicar. Então, às vezes, o torcedor que está aqui fora, ele não entende essa troca. Essa dinâmica. O Dorival fez um jogo agora com o São Paulo, que ele veio com um time praticamente reserva. Sim. Viu lá a estreia do Rames, ele jogou lá 15 minutos, entendeu? Então, às vezes... uma reserva com a nobreza top. Mas ali veio a informação da fisiologia. Bota 15 hoje, amanhã ele vai fazer X, depois ele vai fazer X, aquele já pode fazer 25. É gradativo. Entendeu? Então o técnico ele tem que estar a par dessas informações. Porque hoje ele tem um conjunto também de tecnologias que é covardia. Não, mas tecnologia no grande, né? Sim. Tecnologia no grande. No pequeno a gente vai muito no olhômetro e na vivência. Sim. Né? O feeling e tal. É o feeling da tua vivência, né? Mas mesmo assim, por exemplo, assim, no Bangu, fui muito feliz lá esse ano. Eu não queria voltar pro futebol, né? Porque o futebol ele cansa. Ele cansa muito a tua cabeça e às vezes é por nada. Repete isso para um amigo nosso. Tem um amigo nosso que todo mundo conhece, lenda do futebol carioca. Sempre viveu no futebol. Sempre viveu no futebol, tem 30 anos de futebol, o professor Fábio Fernandes. Repete isso para ele, de novo. Futebol cansa. Né? Fábio, futebol cansa, você sabe. Né? Então, o Fábio é uma figura clássica do futebol. A gente costuma dizer que o futebol é a máquina de moer gente. Ele cansa. E aí eu recebi um convite, né, do Felipe Maes, que dispensa comentários. Felipe jogou no Vasco. Flamengo, né? E aí ele falou, vamos pra lá pro Bangu. Eu falei, o quê? Bangu fazer o quê? Me aborrecer? Eu falei, não, você não vai se aborrecer porque lá é pouquinho, mas é direitinho. E aí porque eu estudei pra trabalhar com futebol, né? E aí eu fui, e cheguei lá, eu fiquei surpreso, assim, com a conexão, de todo mundo em prol de um objetivo só, né, da diretoria ali dentro das suas capacidades, fornecer ali o melhor que eles tinham pra gente, né, da fisioterapia, da medicina, né, da nutrição, infelizmente a gente não tinha, mas a gente trocava muito ali, né, da fisiologia, mediante o parâmetro das avaliações, a gente tentar intervir ali devagarinho, né, e conseguir lá jogar, encarar os grandes lá de igual para igual, né, colocar nosso ritmo de jogo, mostrar a nossa cara, mostrar o nosso trabalho. Cecília trabalhou nos grandes aí, mas Cecília hoje em dia trabalha individual parecido com... Ela faz uma gestão de você faz, só que ela faz uma gestão alimentar. Exatamente, exatamente. Controla o sono, controla a hidratação. Cecília, pode beber atleta? Não. Pode beber atleta? Período competitivo, não. Não faça isso. Álcool que tu falou? O álcool é terrível. Álcool é terrível, né? Álcool é inflamatório. E como é que fala pro cara, meu irmão, segura, como é que convence? Porque você é professor, inevitavelmente a gente tem a formação de professor, também sou professor. Então a gente acaba, de alguma maneira... Tentando intervir nisso, né? Porque muitas das vezes esses jovens não têm referencial nem masculino em casa. É a mãe que toca a situação toda, E no futebol é muito assim. Eles se apegam muitas vezes dentro do clube. A tia da cozinha, escuta mais. Vai escutando. A quem dá atenção, a quem explica, eles vão passando, eles vão passando ali de categoria por categoria, né? E escuta? Um ou outro. Eles se acham muito dono da verdade, né? É um ambiente muito vaidoso. Mas quando você mostra que A mais B tem melhorado. Eles acabam... Antigamente, lá atrás, quando eu comecei, de 10, 2 escutavam. Hoje em dia pode-se dizer que 6 escutam. 7, melhorou bastante. Melhorou. Acho 15 anos, né, pra evoluir. Isso aí. Será que a gente vai conseguir igualar isso um dia? Eu acho que quando tem um referencial, tipo, Cristiano Ronaldo fez, eles buscam muito referência em quem eles têm empatia, quem eles se identificam.
Aí eles acabam assumindo aquele comportamento porque alguém que lhe admira assume aquele comportamento. Mas isso já está acontecendo. Os meninos da base já estão tendo seus profissionais, já estão montando as suas equipes já na base. Então, eu acho que daqui a um tempinho vai estar top. Uma coisa que eu vejo muito também assim, espera, né? Mas já melhorou bastante. A informação, já melhorou bastante. A informação já melhorou mesmo. Por exemplo, eu também vejo a galera com problema financeiro. Os atletas? Dá um exemplo assim, de clube grande. O cara é campeão do mundo, que ganhou muito dinheiro, multicampeão, com apartamento em leilão. Aí a gente já entra... Como é que joga bola? Como é que joga bola? Como é que vai estar lá no jogo pensando que daqui a pouco vai ter mas aí a gente já entra na cultura do nosso país, né? A gente é um país subdesenvolvido. A gente é um país de terceiro mundo, né? Aí já entra lá atrás, na história do nosso povo. Eu acho que... Educação, né? Variável. Hoje em dia no futebol, tem diversos grupos lá que trabalham muito com educação financeira. Ali desde os meninos da base ali. O menino começa a despontar ali. Ganha um dinheiro Então, dificilmente hoje, a gente pode errar, mas dificilmente hoje você pega um atleta ali que está no sub-17 despontando e daqui a uns anos ele vai estar totalmente pobre. Já está virando um pouco. Um pouco mais difícil, porque hoje em dia, dependendo do menino que está no sub-17, que o clube enxerga ele como um possível retorno financeiro, ele já tem as suas diretrizes ali. Assim como a Cecília citou, ele já tem seus staff, né? Então o próprio empresário já fala, não, esse dinheiro aqui tu já bota aqui, já faz isso, já faz aquilo. Os empresários sérios, né? Você usou um termo aí interessante. Os sérios. Os sérios. E tem, a verdade é que tem. Tem. A verdade é que tem. Nem todo mundo não presta. Com certeza. Mas como tem bons profissionais, tem maus profissionais e por aí vai. Por exemplo, hoje em dia, voltando agora um pouco para a área da Cecília, tem creatina, tem albumina, tem whey protein, tem pré-treino, tem pós-treino, tem... Como fazer essa situação para botar na cabeça do cara, não é tudo que você tem que tomar. E quem vai te dizer o que tomar? Como você falou da menina que estava tomando creatina com 12 anos... 13 anos. Agora tem um monte de coisa. Como é que você constrói e elabora essa educação? A expressão é essa. Como da educação. Como é que você constrói essa educação ou esse comportamento de gatilho que faça ela ou ele entender que esse comportamento, esse consumo deve ser orientado pelo profissional? Isso aí vem lá dos pais, né? Isso vai muito da sua casa. Hoje em dia tá assim, o personal o personal ele prescreve tudo. O empresário prescreve. O empresário está prescrevendo? Porque o empresário tem um atleta que tomou, aí ele pega aquela mesma coisa daquele atleta que já tem um biotipo favorável e dá pro magrinho. Fulano tomou e é assim. Nossa! Os empresários, eles o pai e a mãe também entram. Eu acho que isso dá um corte lindo. Nossa! Jura? O pai e a mãe também entram pelo mesmo. O empresário fala. Exatamente. Os pais, aí o tio que leva o menino... para lá pro clube é o que compra também, ele tá tomando whey. Mas e aí? Não sabe se o menino tem um problema renal. Se precisa, se tá atingindo já com a alimentação ou não. Tá atingindo com a alimentação, a primeira coisa que eu falei pra mãe da menina ontem foi isso. Falei, 13 anos, né? Ela tá na fase... se come legumes. Ela tá na fase pré... Não come, mas tem que tomar creatina. Falei, ela é uma menina pré-púber ainda e tem que saber como é que tá essa fase de maturação dela, se ela já é mocinha, como é que tá a quantidade de hormônio dela. Influencia diretamente. Porque a menina ainda é diferente do homem, né? Eu até abordei ontem no meu Instagram lá perguntando, né? Quando se pensa em homem e mulher no treinamento de força. Será que é a mesma coisa? A menina tem um período dela, né? Fértil. Tem um conjunto de situações. Tem um conjunto de fatores ali. Será que é a mesma coisa a abordagem? Será que o trabalho de potência é igual? Será que o trabalho de aceleração é igual? Aí abriu uma lacuna lá. Porque não é só aplicar. Esse exercício aqui, as pessoas hoje estão muito associadas aos exercícios também. As pessoas não sabem para que serve. Porque uma coisa é você aplicar um exercício aqui. Mas fisiologicamente ele traz o que para você? Você trabalha com o organismo.
E o organismo ele não adapta de um dia para o outro, né? Então, e às vezes você coloca essas informações, aí, caralho, esse cara é mó chato. Porque o empresário, o pai, quando ele te procura, o clube não tá dando jeito. Aí ele te procura. Ele quer que tu resolva no outro mês. No outro mês, que é a resposta. E aí, como você já tá há muito tempo nisso, você já vê, problema. Aí tu atrasa o tempo. Se o que é um, tu fala que é 2. Como é que é? O que é um, tu fala que é 2. Porque tu sabe que aquilo ali vai te trazer um problema. Porque o pai, ele é muito... Na verdade, o ser humano, no modo geral, ele é muito imediatista. Entendeu? Então não é assim. Então a gente tem que ter calma. Então alguns clientes é bom tu nem pegar. Vai te dar dor de cabeça. Porque ele quer comer tudo, ele quer fazer tudo. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? E para você ter um bom resultado, requer tempo, né? Requer tempo, pô. Então também outra coisa, o treinamento, seguir uma rotina, está muito associado a resultado, né? O cara não joga nesse clube. Para que ele vai fazer personal? Se ele não está jogando aqui. Só que ele não sabe que, se ele sair daqui, ele tem que estar pronto para cá. E muitas das vezes acontece isso. Cara, é bizarro. Eu presenciei uma vez uma situação... Isso é bom, isso que eu gosto. Caso contrário. Não cite nomes, mas... Não, sim, eu presenciei uma vez a situação e isso me motiva, tá? Porque, tipo assim, tudo é possível naquele que crê. Isso é uma passagem bíblica. Então, dentro do elenco do Sub-20, tinham 4 atletas, 4 atacantes. E o técnico não gostava do último. Ele não ia ser utilizado, mas ele estava inscrito. Ele treinava bem, ele treinava forte. Ele era aquele que entrava 15 minutos do final do treino. O cara treinava com má vontade, de falava, caraca, fulano nem joga. Treina com essa vontade toda. Entrega aí. Né? Tipo assim, treina pra caramba. A gente que ficaria, a gente vê. Né? Fala assim, caraca, fulano treina pra caramba. Aí vira mês, assim, por mais que às vezes seja muito subjetivo, tu leva uma informação pro cara, né? Pô, continua assim que vai dar certo. Mas aí quando tu olha pra realidade, tu fala, cara, o cara é 4º atleta. Sei lá, eu tô aqui... mais que regra 3. Eu tô aqui 5 meses e ele nunca viu ele sendo relacionado. Mas, tudo é possível. Foi a competição comendo solta, foi chegando às fases finais, aí um foi pra seleção, um machucou, o outro machucou, só sobrou ele. Não tinha ninguém embaixo para pegar. Então era isso. Aí botaram ele no banco. Improvisaram um e botaram ele no banco. Para fechar a relação. Ele foi pro jogo. 20 minutos do segundo tempo colocaram ele. 1-0 gol dele. Próximo jogo. Foi no banco. 1-0 gol dele. Foi indo, aí tu fala, caraca, eu tô vivendo isso. O cara não era ninguém e hoje ele é solucionador do problema. O contrato acabando. Renovou o contrato, foi profissional, carregou o clube nas costas a temporada toda e foi vendido. Aí tu fala, cara, tudo é possível. Ou seja, não pode ser um jogador, né? Tem que ser um atleta. Tem que levar a sério o ano inteiro. E aí eu sempre passo o seguinte, trabalha pra você. Ah, mas eu não tô jogando. Trabalha pra você. Trabalha pra você, porque vai pintar oportunidade. Porque tem sempre alguém observando. E Deus, ele não dorme. Isso é o que muita gente no futebol fala. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem. Ó, tu tá treinando ali a parte, mas vai ter sempre alguém, um coordenador, ou técnico, vai olhar e vai falar... Aí o telefone do coordenador toca. Tem um meia aí pra mim? Ele era pro cara. Fulano, tem uma proposta assim, 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 você quer ir pra lá. Porque aqui você não vai jogar. Aí o cara vai assim, aí o cara faz isso. No futebol tem... O próprio Fábio fala isso. Eu acho que na vida tem muito isso, cara. Se você estiver fazendo bem feito o seu trabalho, vai aparecer oportunidade. Na vida tem muito isso. Você precisa estar em algum lugar. Entendeu? Você precisa estar em algum lugar. Por mais que o futebol me canse muito... É prazeroso. Não, tipo assim, aí eu fiquei, aí acabou o profissional no Bangu, aí o diretor falou, pô, fica com a gente na base. Eu falei, mas você vai me dar um mínimo? Eu quero aquele mínimo igual do profissional. E aí ficou nosso gerente, né, que é o professor Daniel, um cara já rodado no clube de futebol, aqui no Rio, fora do estado. E conseguimos um feito lá, né? O Bangu nunca tinha sido campeão sub-20 com a chancela da FERJ. E nós conseguimos ser campeão sub-20 da Taça Rio. Legal.
o Bangu tinha para mais de 20 e poucos anos que não ia na Taça Cidade de São Paulo. E o Bangu está classificado para a Taça Cidade de São Paulo 2024. Legal. Então isso aí, ninguém paga. E lembrar de tudo aquilo ali que você passou. E dá para atleta, e faz isso, faz aquilo. E fulano não consegue se alimentar bem, e aí faz um rateio aqui, manda para lá, isso e aquilo. E no final é prazeroso demais isso. Então são coisas que você guarda para tu, você viveu aquilo ali. E o olho já mudou, Cecília, já lutou o olho, já mudou. E o cara machucado a semana toda ali, tu precisando do cara pro cara jogar, e intenção, a fisioterapia 2 períodos. As pessoas com trabalho aqui fora, e aí as pessoas se entregam lá e tu faz a tua parte. E aí a nutrição dá mais um negócio, isso e aquilo, e no final o cara joga e entrega ali o resultado. Pô, isso é assim... Isso não tem preço. Surreal. Quando tu fizer seu pouquinho... Então, e uma coisa que me impressionou lá foi que isso. Porque no futebol, assim, as pessoas, às vezes, a gente estava até conversando, né? No futebol, não tem eu sou preparador físico. Você tem a sua demanda, você tem que ajudar nas outras áreas também. E todo mundo... técnico sem querer. Brincadeira. Porque todo mundo, você ajuda. Eu imagino. Você ajuda na fisioterapia, você vai lá, você vai, pô, Dani, pega um gelo pra mim, então não, sou preparador físico, sou moído com cone e coisa, não. Você quer ajudar, pô. Tem pegar um peso do ônibus, você ajuda. Tem um fisioterapeuta, Felipe, sabe? Ele me contou uma vez. Ele é muito bom. É marido dela. Ele contou que assim... ele tá lá com tarde, né? Ele contou que ele estava na seleção uma época, aí ele estava parado no banco, estava muito sem coisa pra fazer. Ele falou, quer saber? Vou lá pegar a bola ali atrás. Isso. Que não tem ninguém pra pegar a bola, é isso aí, bola é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. A preparação sempre prepara a suplementação em viagem, quando a gente não ia. Mandava o cardápio, eles às vezes desciam, quando o supervisor não conseguia, eles que desciam para ver se a comida estava tudo ok. Faz a pesagem, aí a gente às vezes faz a pesagem para eles. Isso é uma habilidade que os brasileiros têm, a gente tem que destacar mais, e os caras não têm. A nossa mão de obra é maravilhosa. Nossa capacidade de adaptação é grande. Porque o diretor, ele acha que a nutricionista não tem que ir, porque é um gasto a mais. Aí o menino vai no almoço, pega uma linguicinha, vai jogar num lugar onde a temperatura é muito coisa, passa mal. Passa mal. Tem muitos relatos de jogadores... Oi, come solto lá na portaria. Ninguém vai controlar a entrega, McDonald's pra caramba. Por exemplo, assim, adaptação alimentar em outras culturas, em outros países, é uma coisa tão impactante ao ponto do cara querer voltar para casa. Dependendo do tipo de comida que está disponível para ele, ele tem dificuldade de acessar. É bem complicado. Um amigo nosso foi para a Arábia lá, come com a mão. E tem que comer com a mão certa, tá? Porque se tu come com a outra mão, tu não está respeitando a comida. Isso é uma coisa que eu vou falar agora. As coisas bem. Vou falar sobre migração segura no Flamengo. Vou falar daqui a uns 5 dias, eu vou falar sobre isso. E eu abordo essa situação. Que a adaptação alimentar, historicamente, dificultou a entrega de performance em campo de um monte de atletas. Sim, quando os atletas vão aí, aqui não tem feijão, é muito difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia está muito globalizado, né? Não, e os mercados lá fora melhoraram muito, muito. Eu faço consultoria, eu falo, vai ao mercado, tira foto, manda para mim, se quiser fazer chamada de vídeo, eu te ajudo, porque cada um está em um país, vamos ver como é que A gente consegue entregar os suplementos também em tudo quanto é lugar do mundo. Suplementação todinha. É possível. Individualizado. Isso é possível. E o pessoal agora que está indo parar, já 40 graus, meia-noite. É quente. Caraca. Quase 50, 49 que bateu, tipo, 9 horas da noite. Fazer reposição hidroeletrolítica. Tudo isso, tudo... Sabe por quê? Porque depois eles acham, quando sente a cãibra, é porque o cara está mal performado. Eles não sabem que a cãibra está associada à desidratação. À desidratação. Na quebrinha lá do piruvato, eles não sabem disso. Entendeu? Aí o diretor olha logo pra cara do... O diretor não tem conhecimento de causa. Porque o diretor gestou. Aí o cara sente cãibra. Aí olha pra quem? Pro personal. Ele olha pro preparador físico e só olham. E pra nutrição, os dois. Tá tendo cãibra direto lá. Quando tem nutrição, então ele divide a responsabilidade. Agora quando não tem. O cara tá mal performado. Mas ele não pode treinar no sol de banco, não tem nada a ver. Ele tem noção de bagulho de cãibra. A cãibra ela é associada a diversas coisas. Fator neural, psicológico. Com certeza. Entendeu? E está muito mais associado à desidratação do que má performance. Entendeu? Então é o que eu estou te falando. O cara que está aqui iniciando na ponta do iceberg, ele tem que conhecer de tudo. Não tem que saber só de gestão empresarial, tem que saber de tudo. Por isso que é interessante a gente... Ele confia no profissional que ele contratou. Cobra dele, mas cobra com
Com Tá base. irado na ciência, não vai falar maluquice. Confia. Pô, ou confia cara, ou não confia. Chega na semana de final, ele vai fazer trabalho de força, vai. Qual o problema? Ele vai ficar muito durão. Tu escuta isso ainda. Entendeu? Tu escuta isso ainda. Eu quero que ele melhore a velocidade, mas ele não faz trabalho de força. Tem um professor Sabe? falando com relação ao trabalho, sequência de trabalho, tem um professor de atletismo muito famoso no Rio chamado Roberto Ferreira, foi professor da UERJ. Ele é doutor em Portugal e tal, lá da tribo do Vitor, lá na mesma universidade do Vitor Fraga. Ele fala assim, é um equívoco muito grande dos dirigentes achar que a excelência não pode ser aprimorada. E a excelência requer tempo, e a excelência requer ciência. Né? Então, o professor Roberto falava, me deu aula, ele repetia muito isso, porque tem no imaginário coletivo que é uma habilidade inata futebol. O cara nasce sabendo, não se aprende na escola. Anos atrás, sim. Né? Hoje não mais. Exatamente, e as pessoas não gostam. Hoje tu não vai pegar mais, eu converso muito com as pessoas, tu não vai mais passar na praça, vai ver o garotinho jogando na praça, vai parar, vai botar ele dentro do teu carro, ele vai fazer uma peneira e ele vai ver o Vinícius Júnior. Ele não vai, ele vai ficar em algum processo. Mas o Se você não fizer o trabalho com ele, ele vai vir, ele tem um talento, que ele é inato, né? Ele nasceu, agora a gente vai lapidar esse talento. Vai levar na nutrição, na ciência social, na psicologia, entendeu? A gente vai ver como é que a gente vai melhorar ali as capacidades que já tem nele. Mas pra você ver, na década de 70, o professor Lamartine Pereira da Costa foi o preparador físico da seleção brasileira. Ele já estudava biorritmo de treinamento para adaptar a altura, a altitude, calistenia. entendeu? A altitude ia impactar na performance. Então, ele já estudava biorritmo de treinamento e prescrevia aquilo ali. Aí eu falei, cara, o que faltava? Faltava quem decide ter confiança em quem prescreve e quem constrói a intervenção. É o que você está falando, é a ponta do iceberg. Porque tem muito se você for ver, técnico, já tem ciência aí há muito tempo. Porque tem muito técnico que não confia, né, cara? Os caras ficam com medo. Porque, por exemplo, hoje o futebol está muito contextualizado, né? E muito sistematizado. Eu dou aula para filhos de diversos atletas da minha geração, década de 90. E na década de 90, bem pegando um pouco lá do que o Vitor Frade fala, tinha muito analítico, né? Você trabalhando de passe, né? Você tem deficiência com a perna esquerda, então você vai fazer ali os trabalhinhos com a perna esquerda, né? Para você aprimorar. Hoje não mais. Hoje é regra. Com a bola é uma coisa, sem a bola é outra. Tá, e a perna esquerda? E aí os grandes clubes, eles falam assim, ó, como eles têm a lei da demanda deles é muito grande, chegam 10 meia. Quem vamos lá, vamos fracionando aqui. Aí esse aqui é o mais completo, tira os 9, fica 1. Chega mais, entendeu? E aí esses que saem aqui, eles vão preenchendo os grupos de menor investimento. Entendeu? Então, a gente tem que abrir a cabeça. A gente não pode achar que existe uma verdade absoluta. Cara, tu vai viver diversas coisas. Se você está num grande clube que tem isso, você vai usar isso. Se você não está nesse grande clube, você vai usar isso aqui. Então eu saio muito para fazer cursos aí fora, né? E tu vê sonhos, né? A máquina de ar comprimido, né? Que é a tendência, que é aquela velocidade ali com a pressão do ar. Só que você não tem isso. Né? Então você adapta ali para LPO. E te entrega quase a mesma coisa. Entendeu? Então assim a gente vai evoluindo. Vai dentro da sua realidade ali, a gente vai colocando. Cecília, dá um exemplo. Parte nutricional é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que entender como é que é em casa, o que tem em casa, o que adianta não tem nada em prescrever casa. suplementos caros e se em casa não tem alimentação. Como é que ele vai? Ele vai deixar então de comprar o arroz e o feijão e comprar o suplemento e o resto da família, o que vai comer? Então tem que estar intimamente conectado à realidade. Tudo. Tem que ser. Tem que ser. E aí entra os empresários, que às vezes facilita, né? Mas eu sempre Cara, falo, faz às só a vezes compra já dele. chamei o empresário para conversar, já ligaram, vamos conversar. Então faz uma compra para casa, porque a gente precisa fazer compra para casa. É melhor do que... de comprar um suplemento. Eu preciso do suplemento, mas eu também preciso de alimento em casa, porque como é que o menino vai comer macarrão com linguiça todo dia? Não consigo, não dá para trabalhar assim. A saúde dele não vai responder em campo. E não responde. Não responde. Então, isso é Vai responder enquanto é novinho ali por um tempo. Depois não vai corresponder à demanda o ano vem inteiro. aquela sequência de lesões, uma atrás da outra. E aí não recupera imunidade. Mas, por exemplo, dá um exemplo concreto mesmo, de sequência de lesões.
por exemplo, assim, se você viu acontecer, não precisa citar nome, quando eu falei para ele, você viu acontecer que tu fala, pô, se tivesse só isso aqui já resolveria. Sim, tinha um atleta também que eu trabalhei, que ele vendia bala no sinal. E aí, ele Deixa eu só pegar o meu microfone aí, continua. lesionou, aí ficou no DM. Só que ele não tinha condições financeiras de ter suplemento, comprar. O empresário também não comprava e o clube no momento não tinha, que às vezes acontece. Sim. Né? Nem sempre o clube está na melhor fase. Então, aí a gente teve que chamar o empresário, conversar. Por quê? Porque ele não estava saindo do DM. Fazia de tudo, todos os profissionais estavam fazendo de tudo. O que a gente podia fazer, até pegar, eu tenho só isso aqui, eu vou precisar te dar só um pouco para você fazer, mas eu preciso que você compre para tomar em casa também. Porque não vai, não tem a quantidade necessária dos... Complicado. Tang, vou te agradecer, vou pedir pro pessoal botar suas redes sociais aí. Teu Instagram é muito legal, gostei bastante. Valeu, recomendo bastante pra galera, segue ele, o Dang. Principalmente para quem está estudando, está se interessando em saber o que vai fazer da vida, se quer ser professor de educação física, técnico, preparador. Acho que é um referencial bem inspirador para as pessoas. E parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você está devendo a camisa para a gente do Bangu. Eu estou esperando, né? Vamos fazer uma reclamação aí para o pessoal de publicidade. Vocês trazerem a camisa. Podia fazer um merchan aqui da camisa do Bangu, pô, que eu acho bem bacana, tá bem bonito. Bem bonita, né? E é isso, né, Cecília? É isso. Né? É isso. Vamos finalizar. Finalizamos. Tá? Mais um episódio. Vamos fazer a indicação de leitura aleatória. Essa semana, nessa segunda semana, a gente está gravando hoje na segunda semana de agosto, faleceu José Murilo de Carvalho, um dos maiores pensadores do Brasil. Ele entende que a formação de uma nação requer muito mais do que a assinatura de um documento, requer símbolos, heróis, vínculos, ideias, né? E de alguma maneira o futebol acaba ajudando a construir todo esse conceito que acaba aglutinando pessoas ao redor da mesma causa, né? Então, eu agradeço e vamos marcar outros papos, vamos marcar ver se a gente traz outras pessoas de futebol para você interagir junto, tipo o Fábio bacana. Fernandes, que tem muita história. Quando ele tiver um tempo. E é isso. Viaja muito. Se despedir, Cecília. Vamos lá. Beijo. Até a próxima. Se cuidem. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.